do Espírito Santo de Deus. A perseguição continua, sabe por quê? A igreja está crescendo, a igreja está evoluindo. No primeiro discurso de Pedro, quase 3.000 almas. No segundo discurso, 5.000 almas. Isso incomoda o sistema. O sistema estava enlouquecido. E agora, quando nós começamos a ler o capítulo de número 12 de Atos dos Apóstolos, nós começamos a ver que a fúria de Herodes era algo tão maléfico que ele vai mandar tirar a vida de Tiago. Tiago, pastor da igreja, irmão de João, a vida de Tiago é tirada ao fio da espada em praça pública. Eu comecei a pensar, essa perseguição não era de hoje. Quando nós vamos estudar sobre os Herodes, observamos que existiram 6 Herodes. Sabemos muito bem que Herodes não era o nome de ninguém, apenas um título. O Herodes que estava no comando do título, no capítulo 12, eu descobri que ele se chamava Agripa I. Assim como Agripa I, outros Herodes, assim como Herodes o Grande, assim como Herodes Antipas, foram grandes perseguidores do cristianismo. Aí eu parei para observar e descobri que dentro da perseguição do capítulo 12, havia 2 fontes de perseguição, ou melhor, haviam 2 frentes de perseguição. A primeira frente, eu descobri que era religiosa. A perseguição religiosa dos judeus foi tão grande que levou Cristo Jesus até a cruz do Calvário. Mas a segunda frente de perseguição, eu descobri que ela era política. Como assim política? Eu descobri que Herodes estava perdendo uma das maiores características de quem quer ter uma vida política. Quem quer ter uma vida política, ele tem que ter algo chamado popularidade. Se o político não tiver popularidade, não adianta nem se candidatar porque não vai dar certo. Então, eu descobri que o líder Herodes estava perdendo a sua popularidade. Aí, eu comecei a descobrir uma coisa, que quando tiraram a vida de Tiago ao fio da espada, isso começou a trazer a reconstrução da popularidade de Herodes. Automaticamente, Herodes viu em tirar a vida de mais alguém da igreja como para se devolver a sua popularidade. Deu certo com Tiago, vamos mandar prender mais um. O texto bíblico aqui diz que mandaram 4 quartetos de soldados, prenderam a Pedro. E agora, a preocupação de Herodes é: qual é a cadeia que vai segurar Pedro? A primeira vez que Pedro foi na cadeia, a cadeia não segurou. A preocupação de Herodes é: vamos preparar um esquema de segurança. Primeiro, não podemos mais colocar em uma cadeia pública. Tem que ser uma penitenciária de segurança máxima. Aos olhos humanos, Herodes tem o melhor projeto, a melhor estratégia e está fazendo tudo certinho. 4 quartetos de soldado para prender um homem que nunca cometeu crime algum, apenas pregava que Jesus salva, que Jesus cura, batiza com o Espírito Santo, transforma e leva para o céu. Trouxeram Pedro, passaram pelo portão principal, foram lá no almoxerifado, você vai entender e eu vou lhe provar isso. Foram lá no almoxerifado, depois levou para a cela. Na cela está escrito que Pedro estava entre 2 soldados e as suas mãos estavam presas com correntes. Quando nós saímos do texto bíblico, abro um parênteses aqui para um pouco da história. A história diz que a mesma corrente que prendia as mãos era a mesma que descia aos pés, prendia os pés e era enfincada agora no piso da prisão. O portão da prisão, a grade está fechada, o cadeado está fechado e os sentinelas estão de guarda em suas guaritas. Aos olhos humanos, essa estratégia foi fenomenal. Aos olhos de Herodes, Pedro não sairia dali
de forma nenhuma. Só que tem um detalhe. Há um porém que Herodes não pensou. Herodes não parou para pensar que não estava tocando em Pedro, que não estava mexendo com Pedro, mas na realidade estava mexendo com o dono de Pedro. Nós somos nada mais, nada menos do que a menina dos olhos de Deus. Herodes, a estratégia excelente, a prisão de segurança máxima, excelente, guardas à direita, à esquerda, mãos presas, excelente. Só que tem um porém. Herodes não parou para pensar que o dono de Pedro, o que escreveu Isaías 43:13, dizendo: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Operando Deus, quem impedirá? Herodes esqueceu uma coisa, que o dono de Pedro é aquele que quebra o arco, corta a lança. Herodes esqueceu uma coisa, que o dono de Pedro, ele faz cessar as guerras, ele quebra o laço do passarinheiro, ele destrói a peste perniciosa. O Herodes esqueceu uma coisa, que com o dono de Pedro ninguém mexe. Sabe por quê? 1000 cairá. Ah, meu Deus do céu. Segure a mão da pessoa que está do seu lado. Eu estou sentindo uma glória de Deus aqui na casa. Segure a mão da pessoa que está do seu lado. Levante ela para o céu, por favor, por favor. Olha para a pessoa que está do teu lado e diga: não tenha medo, não precisa se preocupar, porque assim diz o Senhor: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas eu não deixarei nada te atingir. Nada vai te atingir. Eu vou repetir até você entender: nada vai te atingir. Awai caos me que eu mandai auf, o que me camas toquei eu mandai. Eu estou sentindo Deus aqui. E Deus acabou de falar um negócio aqui para mim. Eu recebi uma mensagem agora do setor administrativo do céu. Não tente entender isso, é coisa minha e de Deus. Mas há uma labareda de fogo sendo preparada no trono. E esta labareda tem uma direção. Ela vai cair dentro desta casa. Espere aí, vá dando glória, porque você vai ver o que vai acontecer. Algo me chama a atenção, é que enquanto Pedro está preso, a igreja está batendo latinha lá na praça da cidade e dizendo: Herodes, solta ele. O que é que você quer em troca? Solta ele. Não. Enquanto Pedro está preso, a igreja está fazendo algo que a igreja da atualidade ou toma uma providência agora, ou depois será muito tarde. Estava onde a igreja? Reunida, unida, lá na casa da irmã Maria. Tinha um porteiro chamado João Marcos e uma adolescente de 12 anos chamada Rode, que ficava servindo as irmãs. Estavam em oração. Com um detalhe, a Bíblia diz que estavam em contínua oração a Deus pela vida de Pedro. Entenda uma coisa: se a nossa geração não se despertar, não haverá um grande avivamento sem uma vida de oração. Se a nossa geração não se despertar, nós não vamos conseguir sobreviver no reino de Deus se o altar da oração não estiver de pé. Escreveu um homem chamado Lutero. Ele escreveu dizendo que quando não orava pelo menos 2 horas por dia, ele perdia o dia inteiro para Satanás. O saudoso Billy Graham, perguntaram para ele um dia: até quando eu tenho que orar? Ele disse: fique de joelho até se tornar amigo íntimo de Deus. Perguntaram ao príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, qual é o segredo do seu ministério? Ele disse: simples, andar de joelho com Deus. A minha santa sala de oração é mais valiosa do que toda a minha biblioteca. Como é bom falar do grande avivalista John Wesley,
Qual é o pregador avivalista que não cita John Wesley em quase todos os seus esboços? Falar daquele que ficou conhecido como tição tirado do fogo. Isso é maravilhoso. Lendo a biografia de John Wesley, descobrimos que as primeiras 2 horas, não quer dizer que ele só orava 2 horas. As primeiras 2 horas dele era o seu trabalho preferido, era a oração. Aqueles que viveram próximo a John Wesley diz que quando ele saía da sala de oração, o seu rosto resplandecia. Nós temos que se levantar o mais rápido possível a uma vida de oração. Eu tirei um período de oração nessa tarde e dentro do meu devocional eu comecei a conversar com Deus, e Deus falou assim ao meu coração: nessa noite eu vou restaurar altares de oração, pessoas que não oram mais, pessoas que não têm mais um diálogo comigo. Aí ele me lembrou de um texto, Paulo escrevendo à igreja tessalônica. Um dos conselhos de Paulo foi: orai sem cessar. É quase impossível, ou talvez impossível, orar sem parar. Nós temos outras atividades. Eu descobri que a expressão orai sem cessar, ela também significa voltar a fazer constantemente. Nós só voltamos a fazer constantemente aquilo que um dia nós paramos de fazer. É mais ou menos assim. Você atrasa a conta de luz, o que é que vai acontecer? A empresa responsável, 1 hora, vai cortar o acesso da luz. Só que você fica chorando sem luz, mas o teu vizinho tem energia, o da direita e da esquerda tem energia, o transformador tem energia. Sabe quando o transformador da rua vai faltar energia? Quando faltar energia na subestação. Sabe quando a subestação vai faltar energia? Quando Deus se levantar do trono e dizer: com água não produz mais energia, com vento não produz mais energia, com o sol não produz mais energia, mas a fatura chegou, a cobrança chegou. Aí o que acontece? Você paga a dívida, a mesma empresa vem e religa. É mais ou menos assim na oração. Deus desceu na casa nessa noite para dizer: é noite de reconectar aquilo que foi desconectado, é noite de religar aquilo que foi desligado. O músico ali entendeu, o músico é pentecostal. É noite de reconectar aquilo que foi desconectado. Segure a mão do seu irmão, por favor. Segure, baixe a sua cabeça por 1 minuto, feche os seus olhos e comece a conversar com Deus. Você não precisa admitir para mim que não ora mais. Deus lhe conhece por dentro e por fora. Deus sonda o seu coração, mas eu preciso fazer o que Ele está mandando. Enquanto você está com a cabeça abaixada, os olhos fechados, Deus está te reconectando a uma vida de oração. Enquanto você ora, Deus cura. Então tem como a igreja perseverar se não tiver uma vida de oração. Oração. Deus está te reconectando a oração nesta noite. Ore a Ele. Eu vou lhe dar 1 minuto, depois eu retorno a pregar. Mas nesse minuto, Aramando Cobias, ele manda iaiou, reconecte o altar. Orai. Você tem 20 segundos para reconectar o altar. O altar da oração está sendo reconectado. Olhe para cá, por favor. Quando nós observamos, a igreja estava em suas atividades orando. O que acontece? Todo mundo que ora quer uma resposta. A nossa geração quer orar de manhã, resposta à tarde. Deus responde quando quer.
O nosso dever é orar, mas Deus responde quando Ele quer. Qual foi o compromisso de Herodes com o povo? Depois da Páscoa, nós vamos tirar a vida de Pedro. Quantos dias durava a Páscoa? 7 dias. Eu descobri que no primeiro momento que Pedro está na prisão, a igreja foi orar. Deus respondeu no primeiro dia? Não. Respondeu no segundo? Não. No terceiro, quarto, quinto, sexto? Não. Eu descobri que Deus vai responder a oração no 7º dia. Sabe que hora? Na 4ª vigília, já na madrugada, entre 3 e 6 da manhã, nas últimas 3 horas de vida de Pedro, é quando Deus se levanta e dá uma ordem: anjo, desce. Alguém entendeu? Anjo, desce. O anjo desceu, não pediu para porteiro abrir o portão, entrou, passou no almoxerifado, foi na cela de Pedro e começou a dar ordem: levanta-te depressa. A Bíblia diz que quando Pedro se levantou de um salto, que apoiou seus pés firme no chão, a Bíblia diz que as prisões começaram a cair por terra. Eu tenho uma notícia do céu para você nesta noite. Eu não sei qual é a prisão que está te aprisionando. Eu não sei se é no teu casamento, na tua vida sentimental, nos teus filhos, tuas filhas. Eu não sei se é no teu ministério. Eu não sei se você está aqui nesta noite, mas o pensamento está longe porque alguma coisa está te acorrentando ou está acorrentando alguém da tua casa. Mas eu tenho uma notícia da parte de Deus para te dar. Olha para quem está do seu lado, por gentileza, aponta teu dedão para essa pessoa e diga: ei, acalma-te, tira a preocupação, porque aquele que é o teu refúgio, a tua fortaleza, o teu socorro bem presente, Ele está na casa. Diga: Ele está na casa, e as prisões vão começar a cair por terra agora. Eu não gosto de emocionalismo. A pouca sabedoria que Deus tem me dado é a Bíblia, mas eu amo falar o que Deus está mandando, e Deus está mandando dizer que tem coisa boa da parte de Deus chegando por aí. Já estou começando a ouvir aqui. Eu estou ouvindo barulho de grade caindo no chão. Eu estou ouvindo barulho de cadeado se abrindo. Eu estou ouvindo barulho de corrente se quebrando. Alabandai a cama subia o pé que eu faço. Amanta camandou e afai. As correntes começaram a se quebrar. A estratégia do inimigo talvez foi a melhor humanamente. A estratégia do inimigo te levou até o calabouço, te aprisionou, te trancou. As tuas mãos estão presas, os pés estão presos, a tua mente está presa. A ansiedade quer dominar o pedaço. Olha o que eu estou falando aqui. A depressão está querendo te trancar num quarto obscuro. O espírito do suicídio tem te visitado e tem mandado você tirar sua própria vida. Eu tenho nesta noite aqui, para menino nós manda recado. Deus quando manda é mensagem, mas para menino é recado, para Satanás é recado. E o que eu tenho para dizer ele aqui é: sai da frente, Satanás, porque nessa noite as correntes estão caindo por terra. Deus desceu na casa para começar a quebrar tudo que é corrente, e Satanás está perdendo. Se eu fosse você, eu levantava as mãos para o céu, segurava a mão do irmão que está do seu lado, dava uma chacoalhada pentecostal nele e dizia para ele, chacoalha ele, diga: ninguém para. Diga: ninguém para a igreja. Pode perseguir, pode se levantar contra a igreja, pode dizer que vai fechar as portas da igreja,
Alguém pode dizer que a igreja vai comer o pão que o diabo amassou. Diga: ei, ninguém para a igreja, porque a igreja tem um dono, e a promessa do dono da igreja é: as portas do inferno não vão prevalecer. E a Bíblia diz que eles perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão e também na oração. Não tem quem pare uma igreja que persevera. Pode se levantar quem quiser. Quer guerra? Nós estamos prontos para a guerra. Pode vir, porque nós vamos de encontro. Não tem quem pare a igreja. Quer parar alguma coisa? Manda parar a macumba da tua rua. Quer parar alguma coisa? Manda fechar o terreiro de candomblé. Mas não tem quem possa, com o nome que é sobre todos os nomes, não tem quem possa contra o dono da igreja. É dele. Daiai, suyou, Amanta Kamasubi Kamandabaia Súria. Eu estou sentindo Deus aqui na casa. Ayabassuriandarai. Se que me camanto como a sube que eu faça. Quem pode ficar em pé, fique em pé. Haramandara, os músicos, vem me ajudar aqui. Ô David, vem me ajudar aqui. Prepara aqui um pedestal pro David. Harabandoyo Surianda Kabantayai. Harabandaya Surianda Kabandaya Súria. Naquele dia de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a descida do Espírito, ela veio como vento. Aqui está escrito que o som de um vento veemente e impetuoso trouxe a presença de Deus que encheu a casa. Agora também diz que veio como um som. A palavra som aqui, nós observamos que é a mesma usada para estrondo do mar, mas ela também veio como línguas repartidas como fogo. Fogo também é símbolo do Espírito Santo. Aonde o fogo chega, ele limpa. Aonde o fogo chega, ele aquece. Aonde o fogo chega, além de limpar, além de aquecer, ele vai se alastrar. Segure a mão de quem está do seu lado. Dá uma chacoalhada pentecostal nessa pessoa. Olha para essa pessoa e diga: está chegando fogo aí. Diga: tudo que está frio, tudo que está morno, vai começar a aquecer nesta casa agora. Lamanta Cabandaia. Olha para quem está do teu lado e diga: ei, se tem alguma coisa suja, o fogo vai começar a purificar, vai começar a limpar. E sabe a característica do fogo que mais me chama a atenção, pastor Boanerges? É que se acender uma chama de fogo e ninguém apagar, uma hora vai se alastrar. A pirataria do evangelho diz que fogo vem daí para cá. Eu sou daqueles quadrados que gosta da Bíblia. E na Bíblia está escrito no livro de Levíticos que o fogo arderá continuamente do altar e não se apagará. Eu sinto fogo aqui nesse altar. Aqui nesse altar tem uma chama acesa. E o pastor Boanerges não é apagador de fogo não. E quer dizer que essa chama não vai se apagar. Pastor Leidson não é apagador de fogo não. Eu não sou apagador de fogo não. Isso quer dizer, a chama vai permanecer acesa. A qualquer momento ela vai começar a se alastrar. Ela vai passar aqui pelos músicos, vai tomar o tecladista, o baterista já está cheio de Deus, o guitarrista vai começar
começar a sentir algo diferente, porque não adianta ser um bom músico, tem que ser cheio de Deus. Aqui a glória de Deus é quem toma o altar, é a glória de Deus que tem abençoado o pastor Boanerges, é a glória de Deus que tem guiado os passos dessa família. Isso quer dizer, o fogo está permanecendo aceso, e esta chama vai começar a se alastrar aqui na casa. Mas o que começa a me chamar a atenção para eu encerrar nesta noite é que quando o anjo chegou, a ordem foi: levanta-te depressa. Mas a segunda foi: veste, calça e vem. Quando nós entramos em uma penitenciária, já entrei várias vezes para evangelizar, nós passamos por um lugar chamado almoxerifado, e aquilo que não é autorizado a entrada nós deixamos lá, pegamos na volta. Quando alguém está indo como preso, vai deixar lá. Se a família não for buscar, de lá não sei para onde vai. Só que tem um porém. Quando o anjo chegou na cela, que ele disse: levanta-te depressa, ele já disse: se veste. Os pertences de Pedro era coisa pouca: uma capa, um cinto e um par de sandália. Aí ele disse: se veste, calça e vem. Irmão, talvez é a última vez que eu te peço hoje para segurar a mão do teu irmão. Ou faz melhor, abraça a pessoa que está do seu lado aqui, ó, do ladinho, ó, puxa do lado aqui, olha para essa pessoa, ou fala no ouvido dela, diga: ei, tudo que Satanás tocou seu foi porque Deus permitiu, mas hoje Deus está dando uma ordem: devolve, 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 devolve. Tudo aquilo que Deus permitiu Satanás tomar, Deus está dando a ordem: devolve. E tem coisa que Deus está devolvendo 2 vezes mais, porque Deus desceu na casa para dizer: quem dá a última palavra sou eu. As prisões vão começar a cair por terra, ninguém pode parar a igreja. É tempo de perseverar na união, é tempo de perseverar na oração, é tempo de perseverar no partir do pão e na comunhão.